Olá, estudo de hoje, estudo 181. Temos 7 mitzvot, todas elas são proibições. Todas elas também estão relacionadas ao Korban Pesach, o sacrifício do Pesach, no qual começamos a falar nesses últimos dias. Então vamos começar com todas as proibições do Korban Pesach. Primeira mitzvah, 125, é a proibição de comer o Korban Pesach cozido ou cru. O Korban Pesach tinha que ser comido um churrasco, a carne tinha que ser especificamente assada, não podia ser nem cozida, e até mesmo no churrasco ela não podia ser mal passada, crua, ela tinha que ser bem passada. E isso que ele cita a fonte na Torá, que não comais dela mal passada no fogo, nem cozida na água, ou em qualquer outro suco. O Korban Pesach, a carne tinha que ser comida como um churrasco. Proibição 123 é não retirar o Korban Pesach do lugar onde ele é comido. Como mencionamos ontem, o Korban Pesach era comido em grupos, famílias, se juntava a família para comer, cada um comia um pedaço de carne, e não podia, quando se juntava um grupo de uma família ou mais, não se podia tirar. Alguém não podia pegar a carne e levar, deixa eu comer fora, deixa eu comer no meu quarto, ou comer em outro aposento. Tinha que ser comido a carne todos juntos. Não podia tirar ela para fora. Ele cita aqui um pequeno detalhe da mitzvah, que a pessoa só comete, só está transgredindo no momento que ele repousa a carne em um outro aposento. Ou seja, só o fato de ter retirado, se ele pegou a carne e continuou andando, saiu para a rua, continuou andando e não parou e não apoiou a carne em nenhum lugar, ele ainda não transgrediu. Então, se ele conseguir de alguma forma, enquanto ele está andando, comer, ele vai consumir a carne, ele vai estar se protegendo da transgressão, que a transgressão só é quando ele retira de um lugar e repousa a carne em outro lugar. E isso aqui é igual ao Shabat, que no Shabat também que é proibido transportar objetos de um aposento para o outro. Também quando é dessa forma, quando você tira de um aposento e carrega e repousa ele no outro, se você tirou ele de casa e saiu com ele na rua, mas não apoiou ele em nenhum lugar, você ainda não transgrediu a proibição. Proibição 128, não permitir que um israelita apóstata coma do Korban Pesach. Um judeu que ele resolve abandonar o judaísmo e abraçar uma outra fé e idolatria, ele também não pode comer do Korban Pesach, não se pode dar para ele comer o Korban Pesach. 126, não permitir que um Ger Toshav coma do Korban Pesach. Ger Toshav é uma classe de pessoas que hoje em dia não existe, mas existia na época que se comemorava o jubileu em Israel, isso aqui era na época do primeiro templo, nem no segundo templo tinha mais isso. O Ger Toshav é um não-judeu que morasse em Israel e ele recebia sobre si, ele não quer ser judeu, ele não quer seguir todas as 613 mitzvot, mas ele recebia sobre si as 7 mitzvot de toda a humanidade, incluso nessas mitzvot está não cometer idolatria. Então eles tinham muitas preferências em relação a outros não-judeus, mas mesmo assim o Korban Pesach não se podia dar para o Ger Toshav. A gente já vai ver, não podia dar para ele essa carne do Ger Toshav, a gente já vai entrar em mais detalhes, o porquê de todos esses detalhes nessa mitzvah do Korban Pesach. Proibição 127, que é uma pessoa incircuncisa, alguém que não teve o Brit Milá feito, mesmo que é um judeu, 100% não comete idolatria, mas se ele não teve o Brit Milá feito por qualquer motivo, ele também não deve comer do Korban Pesach. Inclusive, só para citar um exemplo, alguém que por motivos de doença ou familiares, ele não foi feito o Brit Milá nele, enquanto ele era pequeno, enquanto não fizerem nele, enquanto ele é adulto, ele não deve comer do Korban Pesach. Mitzvah 121, proibição 121, que é não quebrar nenhum osso do Korban Pesach. Tinha que se comer toda a carne, mas não podia quebrar nenhum osso do Korban Pesach. E finalmente, última proibição 122, não quebrar nenhum osso do Korban Pesach Sheni, aquele segundo Pesach, igual que mencionamos ontem, que tinha a segunda chance para quem perdeu o primeiro Pesach podia fazer um segundo. No segundo Korban Pesach também tinha essa instrução que não se podia quebrar, não se podia quebrar nenhum osso.
Agora é interessante que nós vimos muitos detalhes em relação a como comer o Korban Pesach e por que todos esses detalhes. Na verdade, o ponto principal de todos esses detalhes do Korban Pesach é porque o Korban Pesach, que era comido na noite do Seder, na época do templo, tinha um propósito. Era para colocar na cabeça das pessoas para que eles lembrassem o milagre da saída do Egito, que é isso que estamos comemorando. Na saída do Egito, foi uma das primeiras mitzvot que o povo judeu como o povo recebeu, e ainda no Egito, eles ainda não tinham saído do Egito. Eles estavam se formando, estavam prestes a sair. Veio o primeiro mandamento de Deus, que era fazer o Brit Milá, que eles ainda não estavam circuncidados, apesar que a mitzvah já tinha desde a época do patriarca Abraão. E a segunda mitzvah, que foi uma inovação para eles, que era fazer o Korban Pesach. Eles tinham que, não existia templo, não existia altar, não existia nada disso, mas eles tiveram que pegar um carneirinho, sacrificar esse carneiro, e tinham que comer a carne naquela noite, que foi a noite antes do êxodo, antes da saída do Egito. Eles saíram na manhã seguinte, eles comeram a carne à noite, e naquela noite, enquanto os judeus estavam comendo essa carne, terminando de comer essa carne, os primogênitos morreram, foi a 10ª praga. Naquela noite, Faraó saiu correndo atrás de Moshe e Aharon, de Moisés, falando: eu vou embora daqui. Estava com medo que ele próprio ia morrer, porque ele era um primogênito. E no dia seguinte, na manhã seguinte, os judeus saíram finalmente do Egito. Então, eles tinham que comer a carne, tinha toda uma instrução que eles tinham que comer já calçados, prontos para partirem, porque a saída do Egito foi uma espécie de fuga, eles tinham que comer apressados. Tem aquela história da matzá, do pão que não fermentou e tudo mais, está tudo em torno dessa questão que a saída do Egito foi em forma de fuga. E agora tem muitas instruções que nós temos no Korban Pesach que é para lembrar aquele milagre. Então, como vamos citar algumas, não se pode comer o Korban cozido, tinha que ser assado. Uma das explicações da carne assada é por causa que ela se prepara, ela fica pronta mais rápida do que a carne cozida, principalmente naquela época que não devia ter panela de pressão, então a carne demorava mais para cozinhar. Então tinha que comer a carne assada, um churrasco, que é algo que fica pronto mais rápido. Por outro lado, não podia ser meio cru, mal passada, porque uma das questões que nós comemoramos no Pesach é que nós devemos mostrar majestade, riqueza, e aquele que come carne mal passada é porque ele está com tanta pressa que ele tem que trabalhar e juntar dinheiro, já é uma coisa não de riqueza, é uma coisa de pobre. Então, por isso, não se devia comer a carne mal passada. Na proibição 123, que não se podia tirar um pedaço da carne para comer em outro aposento. Quando você faz uma festa, um banquete familiar, alguma coisa real, se todo mundo come lá, ninguém pega a comida e leva embora para comer, é uma coisa também, de novo, é um sinal de fartura, um sinal de realeza, que a gente come o Korban, que se come o Korban Pesach dentro de casa. Tem algumas proibições que não se podia dar para um não-judeu, por mais que ele aceitasse as mitzvot que são atribuídas a ele, não se podia dar até mesmo para um judeu que ele era apóstata, que resolveu seguir idolatria, ou para um judeu que não tinha o Brit Milá. São todas proibições que, na verdade, justamente a gente está comemorando o Pesach. O que acontece no Pesach? No Pesach se formou o povo judeu, foi quando eles tiveram aquela fé e se entregaram, foram para o deserto sem saber para onde que eles estavam indo, estavam prontos para ir e receber a Deus. E isso daqui, então por isso que todos os sinais que na verdade que excluem isso daqui, não judeus, ou uma pessoa que é um judeu apóstata, que ele resolve que não, vou cometer idolatria a outros deuses, isso daqui, por isso que ele está excluído do Korban Pesach, por isso que não é apropriado que se dê para ele o Korban Pesach, por isso ele tem a proibição de comer. A proibição de quebrar o osso do Pesach, tanto do primeiro Pesach quanto do segundo, de novo, é aquele sinal de realeza, sinal de riqueza. Aquele que quebra o osso é porque ele está querendo comer o que tem dentro do osso. Isso aqui já é um sinal de pobreza e a gente não celebra no Pesach. Só vamos citar um outro autor, o livro do Hinur, que ele também ele faz uma contagem de todas as mitzvot, e ele escreve algo muito interessante sobre, justamente nessas mitzvot do Korban Pesach. Ele pergunta assim, ele escreve para o filho dele, esse que o livro é escrito para o filho dele, então eu vou ler mais ou menos as palavras que ele fala assim: e meu filho, se você perguntar por que Deus ordenou tantos detalhes sobre aquele milagre,
Não bastava fazer uma pequena comemoração, uma pequena memória, porque tantos detalhes, todos eles em torno desse milagre. Então ele responde o seguinte, que com o coração da pessoa, ele segue os atos da pessoa. Uma pessoa ele pode estar deprimido, mas se ele for atuar de uma forma alegre e de uma forma com entusiasmo, ele pode encorajar o coração dele, ele pode de uma forma influenciar o coração dele para deixar um pouco aquela tristeza e depressão de lado. Então por isso tem tantos detalhes práticos no Pesach, inclusive não pode nem quebrar um osso, algo tão pequeno assim, mas não, tem tantos detalhes práticos sobre o Pesach, é justamente para levar o coração para ele seguir esse pensamento. Ele se estende nesse conceito, falando para o filho dele, por isso você deve procurar um trabalho nobre, você deve procurar a amizade de pessoas que têm atitudes nobres, porque através disso daqui seu coração vai seguir esses pensamentos, e não pensar ao contrário, não, eu sou uma pessoa íntegra, eu deixo agora ser amigo de pessoas que fazem outros tipos de trabalho, ou pessoas que sentam e ficam fazendo gozações e rindo de outras pessoas, por mais que pode ser que não tenha nenhum pecado aqui envolvido, mas como a ação dessas pessoas não é uma ação nobre, aqui vai acabar influenciando o coração da pessoa para o mal. Então esses que são os detalhes que nós temos na mitzvah do Korban Pesach.